Imagine que o presidente de um clube de futebol definisse como meta principal ser campeão brasileiro de futebol da primeira divisão. E esse técnico do clube, ao receber essa missão, define que o restante da equipe vai apontar objetivos para isso acontecer, como importar táticas consagradas da Europa, contratar jogadores de peso, entre outros exemplos. Isso é uma metodologia. E no mundo dos negócios, principalmente para quem busca inovar, uma dessas metodologias que ajuda a classificar o que é importante para alcançar as metas é a chamada metodologia de OKR e como aplicá-la em startups. Fique comigo, o Inovação em Pauta está começando. Uma startup de Balneário Camboriú oferece serviços que estão trazendo mais eficiência para a fabricação digital de empresas. O foco da Wishbox é a venda de equipamentos de impressão 3D, garantindo que clientes possam produzir peças sem depender da compra de outra empresa fabricante dessa peça. Uma economia e tanto. E um exemplo de gestão inovadora que vamos conhecer agora. A história da Wishbox começou da vontade de empreender. O trabalho de exportação motivou os primos e há 12 anos a jornada começou. Eu e o Thiago somos primos e aos 22 anos mais ou menos, a gente teve uma conversa durante uma ceia de Natal, familiar, onde a gente queria empreender justamente para testar técnicas de gestão diferentes ligadas às pessoas, onde a gente trabalhava não tinha devido cuidado com pessoas como a gente gostaria que fosse. E por mais ou menos uns 2 anos nós montamos planos de negócios, principalmente negócios por afinidade, coisas que a gente gostava de fazer na época. A gente surfava, andava de skate, então a gente buscou algumas coisas referente a essas atividades, Nós dois trabalhávamos com importação, ele dentro de uma entidade de fomento aí para grandes indústrias, para as indústrias, de Santa Catarina. Eu trabalhava numa trade, então por isso a gente começou a olhar questões importados, que era o nosso background de conhecimento. 2 anos depois de várias tentativas de estudo de mercado, mas nenhuma que chamou a atenção que fosse dar muito certo, a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer a impressão 3D. Isso veio muito no início. Na época, o Brasil tinha apenas máquinas industriais de grande porte, até por causa de patentes. Existiam as patentes por essas máquinas não são de hoje. Elas começaram a ser inventadas as suas primeiras tecnologias em 1983. Nós nem éramos nascidos, E ali por 2008 caiu algumas dessas patentes, começaram a surgir pequenas marcas no mercado, e em 2011 as máquinas começaram a ter um porte já industrial, vamos dizer assim, que pudesse ser colocado no mercado, e foi quando essa oportunidade caiu no nosso colo. A gente ficou bem feliz de ser os primeiros do Brasil a trazer essa tecnologia, porque naquela época ela era muito restrita para grandes indústrias. Então eram grandes montadoras, ou a própria Embraer, que tinha essa tecnologia de manufatura aditiva, e por baratear bastante as máquinas na queda dessa patente, a gente conseguiu entrar em pequenas e médias indústrias e democratizar essa tecnologia. Acho que o empreendedorismo acontece na junção de duas coisas, de estar preparado, querer muito aquilo, estar buscando, estar preparado, e uma oportunidade. E foi justamente o que aconteceu com a gente, naquela ocasião. A gente já vinha buscando uma oportunidade de empreender há bastante tempo, somos primos, como ele falou, temos a mesma idade, e a gente fez diversos planos de negócio, mas nenhum deles fechava a conta no final das contas, Até que daí o Rodrigo teve a oportunidade de conhecer via internet essa tecnologia de impressão 3D, a gente viu que era uma tecnologia incrível, Começou a pesquisar mais sobre aquilo e viu que existia de fato, aparentemente, uma grande oportunidade, não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, Esse nicho da tecnologia, que era máquinas mais compactas, acessíveis, não tinha nenhuma empresa que trabalhava com isso aqui no Brasil.
Com o desenvolvimento da Wishbox, foi necessário buscar uma ferramenta que melhorasse a organização da empresa. E foi no projeto Startups SC do Sebrae de Santa Catarina que eles conheceram as OKRs. Lá no começo a gente já idealizou, né, ter uma empresa onde o colaborador fosse valorizado e onde ele tivesse oportunidade de explorar o seu máximo potencial. A gente sempre buscou fazer isso de forma empírica, a gente sempre também estudou muito, né, para desenvolver a parte de gestão da empresa. Alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de participar do Startup SC, que é um programa do Sebrae de aceleração de empresas. É uma mentoria em diversas áreas ao redor de cerca de um ano, né? Então a gente conheceu diversos temas, nos capacitou, e um desses temas foi a metodologia de OKRs, né? Objetivos e resultados-chave. O mentor na ocasião era o Georges, né, da Coblu, então ele foi o nosso mentor de OKRs lá no Startup SC e foi o nosso primeiro contato com essa metodologia. E já naquele final de semana a gente brilhou os olhos, né, para essa metodologia e falou, poxa, que coisa interessante, né? Tudo a ver com a Wishbox. Então aquele foi o nosso primeiro contato, né? Depois disso a gente passou a aplicar essa tecnologia na empresa. Como toda novidade, é necessário adaptação. Rodrigo e Thiago precisaram de ajuda para trabalhar com a ferramenta. É uma metodologia que, em tese, ela é muito simples, a metodologia dos objetivos e resultados-chave, mas na prática tem algumas armadilhas. Não é tão fácil executar um planejamento com excelência ali de OKRs. E nisso o apoio da Coblu e da ferramenta foi essencial para que a gente conseguisse manter o rumo, né? Então, a ferramenta, o software da Coblu, nos ajuda a manter o planejamento dentro dos preceitos da metodologia, né? Ele ajuda muito que a gente não foque, por exemplo, num plano de ação. Lá dentro da ferramenta, ele já te orienta a buscar resultados-chave, indicadores. Então, mesmo que tu queira sair do prumo no planejamento, quando tu está utilizando a ferramenta, ele te ajuda a manter o foco nos objetivos e resultados-chave. Eu acho que isso foi essencial para a gente, né? O apoio da Coblu também, então eles têm a pessoa que é responsável pelo sucesso do cliente, que dá essa mentoria, dá o apoio para a gente na mudança de ciclo, ajuda a fazer uma revisão do ciclo que passou, e isso também ajuda. É uma validação que a gente tem, né? A gente, como empresário, muitas vezes se sente sozinho ali naquela, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo ou não esse planejamento? E aí ter um assessor lá que está olhando nossos ciclos e está dando alguma mentoria ajuda muito, sem dúvidas, né? Depois de aplicar a metodologia, a empresa passou a atingir as metas estabelecidas semestralmente e os sócios puderam observar a evolução. O que mudou muito no quesito de planejamento, antes a gente fazia um planejamento mais tradicional, ou seja, a gente sentava ali entre final do ano e começo do ano e pensava o que a gente queria para a empresa ao longo do ano, criava as metas ali, criava algum plano de ação e aquilo ficava num planejamento para o ano, né? O que a gente aprendeu com a metodologia de OKRs, né, com a mentoria do Georges, que tem muito mais a ver com o ecossistema que a gente está inserido de empresas dinâmicas, de startups, é uma gestão muito mais ágil, né? Então hoje a gente faz esse planejamento em ciclos trimestrais, por exemplo, onde a gente vai ajustando o prumo da empresa de forma mais dinâmica, mais imediata, né? E é onde a gente tira um pouco o foco somente do plano de ação e das metas e a gente passa a pensar realmente o que é o mais importante para a empresa, né? O que nesse período que a gente está analisando é a principal coisa que tem que acontecer na empresa. E foi uma grande forma de eu e o Rodrigo conseguir também unificar os planejamentos dos setores num planejamento principal da empresa em prol de um bem maior, né? Em prol de um objetivo principal da empresa. Os OKRs, eles resolveram um problema bem sério entre eu e o Thiago. Eu tenho grandes dificuldades com planejamentos a longo prazo, a gente sempre conversou sobre isso. Então, todo final de ano a gente fazia o planejamento do ano seguinte, mas para mim não ficava muito claro, ficava muito distante. Eu gostava de planejamentos de curto prazo e quando a gente conheceu a metodologia, a gente acabou se ajustando porque ela une os dois planejamentos, né? Você vai fazer um objetivo geral para aquele ano da empresa, onde você quer colocar a empresa, qual é o destaque que ela tem que ter,
e você vai dividir isso. A gente, por exemplo, faz aqui trimestralmente e dentro desse trimestre cada setor acaba criando pequenos objetivos, né? Objetivos menores que vão compactuar com o objetivo maior da empresa para aquele ano. Isso ficou mais fácil para mim, que não estava conseguindo trabalhar com esses objetivos anuais, né? Ficava muito perdido e o Thiago já gostava mais da parte anual, então juntou tudo e deu muito certo. A busca por aperfeiçoamento constante faz parte do planejamento dos sócios, ainda mais quando se fala em tecnologia. No começo era só a ideia de comercializar um equipamento inovador, depois a gente viu que era muito mais que isso, né? Então hoje o grande diferencial da Wishbox hoje é a consultoria e a assessoria que a gente agrega para as empresas, né? Então a gente não entrega só um equipamento, a gente faz todo um diagnóstico da situação da empresa, um mapeamento de processos, né? A gente faz um mapeamento de oportunidades dentro das indústrias, onde a impressão 3D vai poder entregar uma solução que gera redução de custo, que gera ganho de produtividade, né, que gera inovação. Então esse é o principal diferencial da Wishbox hoje, né? Hoje nós temos mais de 3.500 clientes, sua grande maioria é pequenas e médias indústrias. Temos muitas grandes indústrias como Heineken, Ambev, Coca-Cola, a Mars, que faz as pessoas não conhecem, mas faz o Twix, faz o M&M's. Trabalhamos também com Volvo, com a DAF Caminhões, estamos entrando na MAN também. Então, a gente está acostumado a trabalhar com todos os níveis de indústria, também com instituições de ensino e escritórios de desenvolvimento de produtos. Alguns dos principais valores aqui da Wishbox é foco no sucesso, né, evolução e proximidade. E a gente busca traduzir isso nos nossos objetivos, né, e no nosso planejamento. Então, a gente percebe que o que nos dá mais resultado, no final das contas, é que o nosso cliente tenha grandes resultados, que ele tenha sucesso, que ele tenha uma alta taxa de satisfação. Isso, no decorrer do tempo, se traduz em benefícios para a nossa própria empresa, né? Então, é algo que está na nossa cultura e que a gente busca sempre ter como foco principal no nosso planejamento dos OKRs, né? Assim como os outros valores também, de evolução. Então, a cada trimestre, a gente busca evoluir a forma como é construído, ser mais assertivo, né? Ser mais pontual. E de proximidade também. Os OKRs, em geral, não são individuais, eles são de equipe, eles são da empresa. Então, está todo mundo trabalhando em prol daquele objetivo principal, né? Depois do intervalo, a gente vai bater um papo com um mentor de capacitação do Startup SC para entender a importância da gestão e do alinhamento de objetivos claros para impulsionar o desenvolvimento das empresas. É gestão inovadora, assunto que a gente aborda em instantes. Até já! OKR é uma sigla que vem da expressão Objectives and Key Results, ou Objetivos e Resultados Chaves em português. Ela nada mais é do que uma forma de alinhar internamente os objetivos da empresa. Isso é traduzido em metas para executivos, departamentos, equipes, gestores e também indivíduos. O cofundador e CEO da Coblu e mentor de capacitação em startups SC, Jorge Eich, foi o primeiro a adotar esse modelo aqui no Brasil, inclusive. Obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes de tudo, eu quero entender qual que é o papel de um mentor para uma empresa. Obrigado pela presença. Perfeito, muito obrigado pelo convite. Então, o papel do mentor é entender um pouquinho do contexto e trazer, geralmente, alguma solução, né? Ajudar o empreendedor a superar aqueles desafios que ele tem, né? Claro que dentro do programa de capacitação do Startup SC, por exemplo, a gente trabalha muito em cima de um conceitual, para que as empresas tenham um modelo de gestão padrão, né? Consigam, porque se você for analisar, nenhum empreendedor tem uma formação de CEO, uma formação de diretor, isso não existe, essa formação. Ele vem como um empreendedor que achou uma oportunidade, achou uma necessidade, e a gente, como especialista em gestão, que aí o nosso core é esse, tem que ajudar, né, esse empreendedor, independente do tamanho dele até, a implementar um modelo de gestão que suporte o crescimento dele. E quanto antes começar, melhor é.
né? Porque é necessário ter indicadores, então como definir isso, o que mapear dentro do modelo de negócio, o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Então conseguir descobrir isso aqui e casar isso com metodologia de gestão é fundamental para qualquer crescimento, né? Quando que você ouviu falar pela primeira vez sobre OKR? Como é que isso surgiu no mundo dos negócios, no seu negócio especialmente? Perfeito. Então, a gente começou a desenvolver algumas soluções de gestão, na parte de tecnologia mesmo, software de gestão. E aí, só que ele não tinha tração, parece que faltava alguma coisa em relação à necessidade do mercado, que o mercado exigia, e os modelos de gestão que as empresas estavam adotando. Então, eu acabei construindo vários modelos de software para modelos tradicionais, até que o quinto foi de OKR. Né? Então, a gente acabou, mas o que eu preciso, o que está acontecendo fora daqui, o que está acontecendo no Vale do Silício, como eles fazem gestão, para acompanhar o dinamismo do mercado, né? O mercado acelerado, imprevisível, as pessoas empoderadas, conectadas, como é que eu faço para isso poder acontecer? E aí a gente acabou descobrindo o OKR, acabamos estudando bastante sobre isso e vimos que não tinha nada no Brasil. No Google tinha um exemplo na época quando a gente acabou adotando. Então a gente começou a fazer esse processo de construção de mercado, educar o mercado, né? Então, imagina que quando o OKR surgiu na década de 70 na Intel, ele foi desenhado, desenvolvido porque a Intel percebeu que o modelo de gestão deles era muito lento em relação à evolução tecnológica. Isso em 70. Precisava acelerar. Exatamente. Porque o mercado já era imprevisível. Porque quem dita comportamento das pessoas é a tecnologia. Só que a tecnologia não é linear, né? Inclusive, de 2000 para cá, ela passou a ser exponencial. Então, isso faz com que as pessoas mudem demais de comportamento. Então, você precisa ter uma solução de gestão, um meio de gestão que permita que você valide hipóteses, que você consiga alinhar todo mundo muito rápido, mudar de rota muito rápido se for necessário, né? Então, naquela época, eles desenharam os OKRs e aí acabou implementando um pouco mais no Vale do Silício, ficou muito preso por lá o modelo, né? Até que o Google passou a adotar em 99. E aí, através de um investidor do Google, né, que era um dos executivos da Intel, John Doerr, e depois acabou decolando isso em 2013 no mundo todo, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a fundamentação de OKRs, o que diferencia de outras metodologias de gestão? Qual que é a diferença? Perfeito. A origem dele é MBO, Gestão Orientada a Objetivos. Então, se pegar um Balance Scorecard, por exemplo, que é o BSC, a origem é a mesma, né? Eu sempre vou ter um objetivo e eu vou ter um conjunto de resultados para mensurar aquele objetivo. Porque todo objetivo ele é qualitativo. Então, se eu disser para você que a gente quer encantar o cliente ou quer melhorar a qualidade da solução, você vai entender de maneira diferente do que eu. E outras pessoas também vão ter alguns gaps de entendimento sobre isso, né? Os dados mostram que 45% da liderança está desalinhado e 80% das pessoas estão desengajados, né? Muito por quê? Muito em cima desses pontos. Para onde a gente vai? O que significa isso? O objetivo geral. Exatamente. Qual que é o nosso norte, né? Porque, como a gente está numa era da abundância, tudo parece uma grande oportunidade. Então, se você não tem um norte claro, como que eu vou saber o que escolher, né? Que jogo jogar para poder gerar valor para o meu cliente e também internamente para os meus colaboradores, né? Porque esses indivíduos que mudam de comportamento por causa da tecnologia são colaboradores e são clientes, né? Então, eu preciso ter uma empresa que consiga se reinventar muito rápido, né? E que o time continue jogando junto. Exatamente. Então, a gente define geralmente um objetivo da empresa. Para esse objetivo, a gente define de 2 a 5 resultados chaves, que são, digamos assim, as metas de como eu mensuro o progresso daquele objetivo. E depois eu começo a construir também na parte de equipes, na parte de indivíduos, né? Sempre conectando essa estratégia. E aí uma das coisas que o OKR muda em relação aos modelos mais tradicionais, primeiro, ele é transparente. Então, não existe OKR oculto. Uhum. Se você entrar numa empresa hoje para trabalhar e a empresa adota o modelo de OKR, você tem acesso ao OKR do CEO, ao OKR de todo mundo. Tem a clareza Exatamente. do que a empresa está seguindo. Porque eu não tenho como esperar que você tenha uma bola de cristal e tente adivinhar para onde a empresa vai e o porquê e como vai mensurar isso. É necessário que a pessoa tenha essa informação, né? Então, a transparência é um dos pontos. Um outro ponto é ciclos curtos. Então, ele é muito ágil. Porque imagina assim, muitas empresas passaram a adotar Scrum, Kanban na parte de operação. Imagina que nós temos 4 níveis, temos cultura, estratégia, tática e operação. Botaram Scrum, Kanban, operação ágil,
só que a estratégia ainda é anual. Então, para que serve um modelo de operação ágil, de gestão ágil? Para você descobrir oportunidades enquanto você está testando as coisas. Então, você não constrói mais grandes projetos, constrói pequenos projetos e valida ele e lapida ele em tempo real. Bem, aí vem um outro questionamento. Por que ele é tão importante e eficaz nessa fase, principalmente de startup, que está no momento inicial? Por que é tão fundamental? Sim, porque imagina essa operação ágil. Eu preciso saber para onde eu vou, porque vão surgir muitas oportunidades de melhoria aqui no meio. Né? E aí, saber escolher qual delas vai garantir o teu propósito, o teu sonho, né? O teu grande objetivo, é fundamental ter sempre essa clareza de norte. E numa startup pequena, existe um detalhe importante ainda, que é que todo sócio deveria ter um OKR. Porque cada pessoa vai ter uma skill diferente, uma responsabilidade diferente e vai sofrer pressões diferentes. E ela tem pouco recurso, né? Então, é importante que sempre no começo de um trimestre, por exemplo, que é o ciclo que a gente define geralmente os OKRs, eu entenda que você vai atingir tal objetivo e vai mensurar dessa forma. Eu vou atingir esse objetivo e vou mensurar dessa forma. Com isso, a gente já fica alinhado, porque um dos grandes problemas que acaba quebrando startups é conflito entre sócios, né? Então, aqui a gente consegue fazer sempre um compromisso trimestral. Cara, minha entrega é essa, né? Isso acontece bastante. O cara de produto. O compromisso é esse, o seu é aquele. Exatamente. E juntos a gente vai chegar aqui. Nessa meta. Exatamente. Porque o que acontece? Imagina que o cara, um dos caras é comercial e o outro é produto. Né? Então, é go-to-market e o outro é product market fit. O cara de vendas, ele foi lá e ele já fez tudo que tinha que fazer, fez 500 reuniões, está tranquilo, está estressado, agora ele foi na praia aqui, ele tomou água de coco, botou no Instagram. O sócio dele está resolvendo um bug monstruoso na solução e diz, desgraçado, eu estou aqui ralando e esse cara está lá agora. Isso acontece direto, né? Vai dar conflito. Vai dar conflito. Então, é importante que se alinhe as expectativas, né? Alinhar a expectativa é a melhor coisa que a gente pode fazer para garantir progresso, né? Tipo, nós vamos para cá. Está certo que a gente vai para cá? Está certo. Como é que você vai contribuir? Como é que eu vou contribuir? O que eu vou exigir do meu time? O que você vai exigir do seu? O que isso vai impactar lá em cima, né? Então, isso é bem importante. Aí tem um outro ponto, só que eu não acabei não falando de termos de conceito, das definições ali, que geralmente você faz a construção de modelos de gestão através de você definir uma estratégia e você cascateia ela para baixo. Então, você só vai desdobrando. Né? No Balance Scorecard, por exemplo, geralmente as pessoas pegam, definem o objetivo, KPI, indicador, e a estratégia já define o projeto. E já começa a desdobrar isso tudo para baixo, né? Só que tem um dado bem interessante que chama-se o iceberg da ignorância. Somente 4% das informações chegam para o C-level, para quem faz a estratégia. Então, muito baixo. Muito baixo. E quando chega soft, né? Já passou por muita gente que foi lapidando aquela informação. Então, não é mais tão grave assim. Então, eu pergunto para você, quem sente mais dor dentro do negócio? Quem entende mais do problema do cliente? Eu que sou o CEO da empresa ou meu cara de suporte? Com certeza o suporte. Quem entende as mudanças de mercado em termos de objeções de venda? O cara de venda. Então, quem que tem que contribuir para a estratégia? São essas pessoas. Eles são especialistas hoje nesse contato, não sou eu. Quer dizer que dentro dessa formulação geral dos objetivos, dos resultados chaves, os colaboradores eles também podem participar, de certa forma, na estruturação dessas estratégias, dessa metodologia. É por isso que ele é feito top-down, é definido um norte, mas ele também é feito bottom-up. Eu não construo o objetivo de ninguém abaixo de mim, e numa hierarquia. Nós temos que chegar aqui. Como que você acha que pode contribuir? Quais são as oportunidades que você está mapeando? Quais são as fraquezas e problemas que a gente tem internamente que não vão nos impedir de chegar ali? Vamos criar um objetivo para eliminar isso, porque você domina isso. E você percebe que às vezes falta essa clareza para uma startup que está começando, de ter claro muito esses objetivos, e isso pode implicar até na sobrevivência dela no mercado daqui a pouco? Sim, sim. A gente vive numa era de caos, né? Com muita informação, né? Então, assim, é muito difícil jogar o jogo do mercado, porque ele é muito dinâmico, ele muda muito rápido, né? E startups, geralmente, estágio inicial, assim, elas não conseguem atuar muito sobre o objetivo, porque elas não param para refletir e discutir sobre isso. Atuam sob demanda, tudo é oportunidade. Então, se o mercado diz, olha para cá, ele olha para cá. Aí o mercado diz, olha para cá, ele olha para cá. Né? Porque ele não sabe para onde ele tem que olhar ainda, ele não sabe onde ele quer chegar. Né? Então, esses são alguns fatores importantes. E isso atrasa, geralmente, também, quando você não sabe o que você quer validar,
Os objetivos são feitos para validar. A gente consegue tal coisa? Não, não conseguimos. Vamos definir um outro objetivo. Quando você não tem essa clareza, você não sabe nem a hora de mudar a estratégia. Porque você só está correndo. E às vezes o mercado já está exigindo que você mude completamente. Exatamente. Precisa se adaptar. Pode ser apenas um ajuste que você, como você está correndo, não consegue ver, porque quando a gente está correndo olhando para frente, né? Não sabe onde vai ir, mas está correndo para algum lugar. Ou pode, em alguns casos, até mesmo ser uma pivotagem. Ter que mudar o modelo de negócio, mudar a solução, mudar um propósito, mudar muitas coisas dentro da organização. A Coblu, por exemplo, que nem eu comentei, o OKR, que foi que fez a gente crescer e se consolidar no mercado, foi a minha 5ª solução. Então, se eu não tivesse claro o que eu estava validando para cada solução, para saber se era hora de mudar ou não, talvez até hoje eu estivesse na primeira, ralando lá, tentando descobrir alguma coisa. Bem, a gente passou um pouquinho pela fase de fundamentação, de entender um pouquinho desse conceito. Vamos entender agora a fase da implementação. Como foi isso até no seu negócio para servir como dica para outros empreendedores? Como é que foi na prática para você? Então, no comecinho, quando eu até chegar no OKR, eu já tinha como eu sou apaixonado por gestão e inovação, eu já tinha clareza de gestão. Assim, eu tinha que ter sempre alvos que eu tinha que validar, né? Então, no começo de Coblu, por exemplo, eu tinha sempre três alvos para poder validar a solução. Então, eu escrevia um e-book, por exemplo, minha estratégia sempre era inbound marketing. Então, eu escrevia um e-book e eu tinha uma meta de download daquilo ali. Se tivesse download suficiente, tipo assim, as pessoas se interessam por isso. E era de graça, então tem um interesse natural sem pagar nada, beleza. Agora eu vou construir um MVP que resolve um pouquinho daquele problema ali. Aí nós construímos um MVP. Construímos um MVP, deu check. Ok, agora nós temos que atingir X mil reais de receita recorrente com esse MVP. Se ele atingir em tanto tempo, a gente vai investir nele. Se ele não atingir, a gente vai jogar fora e vai construir outro, né? E foi assim que eu fiz 5 soluções em um ano. Porque, não atingiu receita, sai fora. Atingiu receita, sai fora. Até que, em 20 dias eu fiz uma venda para Porto Seguro, fiz uma venda para o Grupo Comunix, comecei a fazer de OKRs, comecei a fazer vendas significativas e ultrapassei a minha meta que eu tinha de validação de se a solução tinha potencial ou não, né? E aí, então, a gente começou a investir nessa solução para isso. Hoje, baseado na realidade, no relato de muitos clientes, né? Você presta muita mentoria para outras startups. O que eles mais comentam de dificuldade nessa fase de implementação? Primeiro é clareza do objetivo. Depois, a gente é educado a ser tarefeiro. A gente não é educado a mensurar resultados. Então, quando você vai implementar, isso não é somente na startup pequena. São empresas grandes, não tem indicadores. Eles não mapeiam nada. Então, quando você vai definir um OKR, por exemplo, qual que é a grande dificuldade? Eu preciso definir um objetivo, preciso saber onde a gente quer chegar. E também preciso definir resultados-chave, que é o KR, o Key Result. Não é tarefa-chave. É um resultado-chave, ou seja, se eu executar isso, aquilo e não sei mais o que eu espero colher com isso? Tem que ter número. Tem que ter número, exatamente. Só que não é um número de esforço, que é o que a gente geralmente faz. Então, não é, por exemplo, assim, eu vou fazer 80 ligações. A pergunta é, por que 80 ligações? Porque geralmente com 80 ligações eu consigo gerar 30 oportunidades de negócio. Já está melhor do que 80 ligações. Sim, já tem uma resposta para isso. Mas se você faz 30 oportunidades de negócio, o que você espera que aconteça com as 30? Geralmente eu consigo fechar 5 clientes. Já 5 clientes já é melhor do que 80 ligações, já é melhor do que 30 oportunidades. Já é um objetivo bem mais claro. Isso, nós temos um resultado-chave aqui, né? É um resultado-chave, porque ele é fundamental para o teu objetivo de crescer, de validar, enfim, né? E esses clientes, esses 5 clientes, quanto de receita eles têm que gerar? Pode ser um cliente que paga R$1, né? Não, tem que ser um cliente que paga um ticket de tanto, que vai gerar tanto de receita. Então, nós temos aqui, por exemplo, podemos ter um resultado-chave de faturamento, podemos ter um resultado-chave de volume de vendas, podemos ter um resultado-chave de volume de oportunidades. Todos os 3 já são melhores do que o primeiro que geralmente se coloca, que é o esforço, né? E isso é muito comum. Então, eu vou escrever um e-book. Por que a tua meta é escrever um e-book? E se ninguém ler o e-book? Se ninguém baixar o e-book, a gente progrediu? Não. Então, o que a gente se espera do teu e-book? Eu espero que tenha tantos downloads. Beleza, depois dos downloads, que eu tenha tantas oportunidades de negócio, ou tantos leads qualificados. Vai depender muito da tua jornada de compra. Mas, geralmente, você faz isso para poder fazer com que você vá educando o seu cliente, para ele perceber dores que ele não sabia que tinha, né? Ele geralmente só tem sintomas, ele não sabe qual que é o problema real. E aí você apresenta soluções e aí você vai evoluindo ele nessa jornada. Então,
Esses são os aspectos fundamentais. Assim. Mas quando tu não tem indicador, tu quer mensurar esforço, você apanha um pouquinho para construir resultados. Sofre. E não é culpa das pessoas, é culpa da nossa educação, né? Tipo, minha mãe nunca disse, mano, sua meta é tantos metros quadrados de área limpa na casa. Não, é, mano, tira o pó da mesa. Mano, seca a louça. Minha mãe era CEO, eu estagiário da casa, criança, faz o que ela diz, né? No colégio, na faculdade, em que momento o professor chegou e disse, como você gostaria de ser avaliado? Você vai ler o livro X e Y, capítulo tal e tal, a prova vale tanto, trabalho tanto, 20 páginas, terminou. Você nunca pensou sobre um modelo de avaliação. Que resultados você tinha que chegar? Você só segue o que a hierarquia determina que você faça. Você comentou uma das dificuldades, às vezes, a falta de clareza, né? De ter muito claro qual que é o objetivo, quais são os resultados chaves e por aí vai. Temos alguns outros desafios que entram nesse contexto mesmo? Tem o desafio da transparência, né? Apresentar dados. Quando você começa a ter dados de faturamento, por exemplo, é um desafio grande, principalmente startups, que a maioria das pessoas são mais júniores, né? Então você mostra, a empresa faturou X milhões. Qual que é a primeira comparação que uma pessoa que está entrando no mercado faz? É com o salário dela, ela não tem noção de quanto uma empresa fatura. Então ela olha, X milhões, quanto eu ganho? Posso, estou ganhando pouco. Né? Mas ela não entende tipo, de um trabalho bootstrap, de quanto está queimando de dinheiro, o quanto, tipo assim, faturou os primeiros 3 milhões. Gastou 3 milhões ou gastou 5. É assim, não está sobrando. Né? Então, essa transparência, essa necessidade de educar e desenvolver as pessoas para que elas consigam trabalhar com aqueles dados e que elas tenham capacidade de transformar aquele dado que está ali, aquele número, em informação e depois em conhecimento, isso é um dos trabalhos fundamentais para poder acelerar o processo de crescimento. Né? Senão você tem que trabalhar sempre com números mais escondidos. Então, a gente quer crescer 10%. Tá, mas que tamanho é o projeto que eu tenho que criar para representar 10%? Eu não sei o quanto, em termos de números, isso significa. Né? Então, esse é um desafio bem grande. E, de certa forma, a transparência também impacta na cultura da organização. Com certeza. Sim, é uma cultura transparente, né? Onde todo mundo tem acesso à informação. É aquela brincadeirinha, você não pode exigir que alguém tenha atitude e tome decisões como um dono se ele não tem informação de dono. Nunca vai ser igual a informação. O contexto é outro já naquele cara. Então, você precisa educar, treinar, dar dados, informações, né? Trazer contexto de mercado, né? Geralmente você faz isso trimestralmente. Aconteceu isso no mercado, os números são assim, nós estamos assim, a nossa dificuldade é essa. Né? Tanto dados bons quanto dados ruins. As pessoas têm que ter maturidade de entender que o mercado ele é sazonal, ele sobe e desce, sobe e desce. O importante é que, na média, esteja apontando para cima. De que forma que essa metodologia contribui para a inovação, especialmente numa startup? Então, como o processo de inovação é você conseguir mapear a oportunidade de mercado, e essa inovação ela pode ser tanto de produto, processo, modelo de negócio. Né? Quando você está falando de inovação, eu não estou nem entrando em disrupção, estou entrando em inovação mesmo, de segundo nível do horizonte estratégico ali. Você vai ter que conseguir ter uma estratégia que suporte isso. Né? Imagina que o ciclo de vida de um produto hoje é de 5 anos. Esse é um dado mundial, é um dado da IBM. Isso quer dizer que se você não estiver construindo um produto hoje que vai substituir o teu produto que é core hoje, alguém vai pegar o seu mercado. Você está fadado. Exatamente. Então, hoje, se você não estiver inovando o tempo todo, você tem um ciclo de vida muito curto. Por quê? Porque a tecnologia é exponencial, o comportamento das pessoas vai mudar e o como elas resolvem alguns, que a gente chama de jobs to be done, vai mudar também. E você precisa estar traqueando isso o tempo todo, de maneira recorrente, então, descobrindo mudanças de comportamento para poder fazer ajustes de solução, ajustes de canais, e, em alguns casos até mesmo criar uma solução nova que substitui o teu. Né? Um exemplo bem simples, a Kodak. A Kodak vendia filmes e eles desenvolveram a câmera digital, mas não se preocuparam com o job to be done, com a necessidade do cliente. Tomaram uma decisão em cima de um indicador de negócio, que é o volume de vendas de filme. Esse é o nosso carro-chefe. Então, a gente não pode lançar a câmera. O mercado não vai te respeitar porque você não quis lançar. Mas quando veio uma nova câmera... Aí veio a Sony lá e levou. Né? Felizmente perderam o mercado. Exatamente. Né? E depois veio o iPhone e levou da Sony. Que agora eu posso tirar foto.
Fantástico. E assim vai fantástico. evoluindo, né? Então você tem que estar sempre se reinventando. E o Bezos fala isso: se você não matar o seu produto, alguém vai matar. Então que seja você, para você continuar no jogo. Como medir esse resultado todo? Geralmente vai depender da estratégia, né? Então você vai ter da fase do negócio. Então se você quer, por exemplo, no estágio inicial ali de validação de solução, por exemplo, a gente vai ter que validar o volume de pessoas que estão testando, o feedback deles, né? Achar indicadores dentro dessa jornadinha de validação daquele MVP, né? Quantas pessoas estavam dispostas a pagar? Qual que é a taxa de churn? Quantas pessoas estão cancelando o teu produto depois que eles utilizam? Não é para mim, não está pronto ainda, né? Esses dados todos são fundamentais para você ir passando por esse vale da morte e descobrindo, né, o que você tem que melhorar na solução para poder ser próspero e crescer, né? Então, geralmente nesse estágio é mais ou menos isso. Depois vem o estágio de Product Market Fit, ajustar bem o teu produto, né? Então, descobrir a solução ideal, qual que é, descobrir o meu cliente ideal, beleza, agora como é que eu faço os ajustes finos aqui para que eu consiga realmente poder crescer no futuro, né? Depois entra a ação. Agora o go-to-market mais forte, vamos crescer. Então aqui vai ter métricas de crescimento, né? Já começa um pouquinho de processo mais claro para você poder entrar em escala. Aí em escala vem multiplicadores, né? Crescimento mais acentuado, vem EBITDA, vem outros indicadores aqui. Mas tudo depende do teu investidor, tudo depende do mercado que você está inserido, né? Da estratégia que você vai adotar. Mas geralmente vai estar dentro dos indicadores de negócio inicialmente, mas que é muito bom, mas geralmente ele é míope. Porque o que predita o teu crescimento são os indicadores do teu cliente. Então, se você não trouxer esses indicadores do cliente para a sua estratégia, você não vai saber o que está dando errado. Isso que eu ia te perguntar na sequência. O que essa metodologia facilita ou se ela atrai o olhar de investidores para essa empresa que utiliza esse modelo de gestão? Sim, o que um investidor busca, né? Ele busca um negócio que vai trazer retorno para ele, ou seja, que ele vá ser próspero, né? Então, quanto mais madura for a gestão de um negócio, uma governança, uma cultura mais forte, né? Os processos mais claros, mais segurança eu tenho, né? Não é todo mundo correndo e ver o que vai dar, né? Existe um processo ali, existe uma clareza, uma lógica sobre cada coisa. O CEO ele consegue ver a estratégia, ele consegue garantir os resultados, né? Se você pegar, por exemplo, as empresas que mais recebem investimento, geralmente são aquelas que o CEO diz, eu garanto tal resultado. E ele tem comprovações que ele já conseguiu várias vezes atingir os seus objetivos. Aquilo. Exatamente, ele tem um histórico, né? Se não é somente, eu garanto, como? Eu não sei. Aí o risco é maior, né? Não que o investidor possa cair fora por isso, pode ser que depois ele vai diluir mais. Então, se der certo, eu quero ganhar mais, né? Sim. Por quê? Porque o meu risco vai ser maior. Então, todas essas informações são importantes que você tenha para mostrar que você está no caminho certo. Bem, agora o empreendedor que está nos assistindo, como é que ele pode obter todas essas dicas valiosas, esse conhecimento até mesmo junto ao Sebrae? Então, a gente geralmente faz esse programa de capacitação que é o Startup EC, né? Ali você vai fazer um processo de seleção, todo ano tem um processo de seleção, que passam geralmente 50 startups do estado. Até esse ano teve em São Paulo também mais 60 startups lá. Esse programa, eu digo que é o que existe de melhor hoje para você se desenvolver como empreendedor. Porque diferente de um MBA, onde você é mentorado por um professor que vai trazer cases de empresas que estão num estágio muito diferente de mim, ali você vai ser mentorado geralmente por fundadores ou por empresários, empreendedores, que já passaram pelo estágio que você tinha. Então, Realidades parecidas. Exatamente. Então, quantos colaboradores você tem? Eu tenho 10. Então, quando eu tinha 10, a minha dor era essa, cara. A minha também é essa. Então, para superar isso, foi tal coisa. É diferente, por exemplo, quando você faz um curso que vai trazer um case da Vale. Pô, eu sou uma empresa de uma pessoa, 2, 5, 10... Eu não tenho 50 mil colaboradores. Às vezes parece algo até utópico. Não, e tem uma coisa diferente, porque qual que é a grande vantagem de você ser uma startup? Velocidade. Você é muito mais ágil do que uma corporate. Sim. Então, se você pegar um estudo somente sobre modelos de corporates, daqui a pouco você está muito burocrático. E você tem que ser ágil. Então, você precisa de soluções ágeis que garantam a agilidade, que é o teu grande diferencial,
para você poder crescer e prosperar num mercado que tem grandes empresas atuando ali dentro. Tem muito mais dinheiro, muito mais recursos do que você. Né? Para a gente encerrar, que dica que você deixa para os empreendedores? Eu acho que é pensar sempre o porquê, aplicar o porquê em cada coisa. Né? Então, o porquê que a gente existe, aonde a gente quer chegar e por que esse é onde a gente quer chegar e qual que é o resultado que a gente mensura. Depois que você definir esse resultado que é o seu grande alvo, o porquê que é ele. Então, aplicar o porquê em cada uma das coisinhas faz com que você chegue mais fundo na causa raiz das coisas. E quando você chega na causa raiz, que geralmente é um propósito mais forte, aí você é imbatível, porque ele te move de verdade. Não cometa o erro de apenas construir frases bonitinhas, mas que não motiva ninguém, sabe? É apenas uma frase porque o mercado pede isso. Não, construa aquilo que você realmente acredita. Né? Obrigado, Jorge, pela presença. O Inovação em Pauta vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, uma empresa que adotou a metodologia de gestão em OKRs e os resultados obtidos desde então. Nós já voltamos. O Inovação em Pauta está de volta. Obrigado pela sua companhia. Hoje falando de mentoria de gestão em OKRs para startups, que nada mais é do que uma metodologia que ajuda a classificar o que é importante para alcançar suas metas. A empresa Itflex Cibersegurança passou a usar a metodologia gestão em OKRs porque constatou que, por trabalhar com um time diverso de produtos, de desenvolvedores, de infraestrutura, de marketing, serviços e muito mais, na maioria das vezes as pessoas não entendiam o que os outros faziam. Eu vou conversar online com o Maurício da Costa Canto, que é o CTO da Itflex Cibersegurança. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui no Inovação em Pauta. Antes de mais nada, eu queria entender um pouquinho do seu negócio. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço a participação, o convite por compartilhar um pouco do conhecimento da experiência que a gente teve com OKRs. Então vamos lá, quem que é a Itflex? Né? A Itflex Cibersegurança é uma empresa de segurança digital e hoje em dia é um assunto bem importante para todo mundo, é um assunto que está bem quente no mercado como um todo. Todas as empresas estão preocupadas em proteger mais os seus dados e a gente trabalha justamente com isso. A gente trabalha com desenvolvimento de soluções de Firewall e VPN para ajudar nessa proteção desses ambientes das empresas, na proteção dos dados, e também com consultoria em segurança da informação para apoiar no desenvolvimento do time e tudo mais dentro das empresas. Porque não adianta só ter ferramentas de proteção, é importante que as pessoas também saibam como proteger os seus dados. Bem, no programa de hoje a gente está abrangendo um pouquinho sobre a implementação de OKRs nas startups, nas empresas, e eu queria entender um pouquinho como é que foi a implantação aí na sua empresa. Como é que isso aconteceu? Na nossa empresa foi um desafio bem interessante a implantação. Durante a pandemia, já começaram a surgir alguns estudos, alguns líderes das equipes começaram a trazer isso para nós. A gente começou a estudar um pouco mais e entender que era interessante isso para poder aproximar o time, para o time todos, para os times, né? O time de desenvolvimento, o time de suporte, o time de marketing, entender os objetivos que a gente queria caminhar como empresa, para onde a gente queria direcionar, e também para os times conseguirem entender o que cada área fazia da empresa. Então, às vezes, quando entra um desenvolvedor dentro da empresa, que tem um time de suporte, ele não conhece muito bem o que o time de suporte faz, o que o time de consultoria faz, né? Que tipo de informação que ela trabalha. Então, foi um desafio bem interessante de trazer isso para compartilhar essas informações com todo mundo. É uma dificuldade, aliás, essa, às vezes, falta de compreensão do todo, o que cada departamento faz. O que você estava sentindo de dor aí na empresa nesse aspecto? Fazia bastante sentido para nós, né? O pessoal, principalmente durante a pandemia, logo em seguida ali também, quando o pessoal começou a trocar algumas ideias, né? Os times ficam muito afastados e aí cada um quer trabalhar somente no seu bloco, no seu nicho. E aí fica aquele ruído entre as áreas. Eu faço isso, mas vocês estão fazendo isso de forma errada. Por que vocês não fazem isso dessa forma? Então, os objetivos para caminhar de uma maneira geral, centralizada,
é importante essa troca. Então, é justamente aí que a gente começou a trabalhar isso, levar para os times e fazer com que eles participassem dessa construção junto. Então, eles, tipo, a gente quer chegar em tal local. O que vocês têm de ideias que a gente pode aplicar aqui? Então, isso começou a trazer bastante engajamento das pessoas de áreas diferentes e aproveitar esse conhecimento de forma generalizada. Porque antes não tinha isso bem claro, esse objetivo bem traçado, os resultados chaves e por aí vai. Ficava, às vezes, um pouco perdido assim entre as equipes. Como é que era antes? Como é uma empresa que presta serviço de TI, a gente, principalmente de segurança, era muita tarefa. Né? A gente é, desde pequeno, ensinado a fazer tarefas. Né? Tipo, a gente está em casa, a mãe dá uma lista de tarefas para a gente executar. Quando a gente chega nas empresas, principalmente prestador de serviços, é muita tarefa para executar. É ticket, é chamado, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Só que isso fica muito solto, muito perdido, né? Eu resolvi isso aqui, mas o que isso aqui representa para a empresa? Então, muitos colaboradores começaram a questionar isso para a gente. E a gente tem que conseguir trazer isso de uma forma melhor. E aí foi onde a metodologia de OKR casou muito bem com isso, porque a gente conseguia trazer as tarefas associadas a algum objetivo e aí sim ter o resultado esperado. Teve algum desafio, alguma dificuldade nessa implementação? Teve muitos desafios, não teve um só. No começo a gente tentou fazer OKRs compartilhados, né, entre todas as áreas. Isso foi bastante difícil porque o pessoal não estava acostumado a pensar dessa forma de objetivo e também muitas pessoas não estavam acostumados a ter autonomia de decisões e tudo mais. Então a gente foi reduzindo e resolveu trabalhar a gente fez alguns ajustes, né, algumas adaptações, justamente para conseguir trabalhar primeiro os OKRs dentro dos times, para que ele tivesse uma fluidez um pouquinho melhor. E aí, depois disso, a gente foi integrando algumas das áreas, alguns objetivos relacionados. Mas até hoje a gente adapta alguns objetivos para que não tenha tanta dificuldade. Teve algum tipo de resistência, assim, mas não sei se isso vai dar certo, para que serve? Teve algum tipo de resistência nesse sentido? Toda vez tem uma resistência. A cada trimestre, a cada semestre, a cada ano que passa, a gente pega alguns pontos de resistências, né? Até porque a gente vai trocando, algumas pessoas saem, outras pessoas novas entram, e isso é um desafio constante. Então, faz parte do processo de melhoria contínua nosso, né? Conseguir mostrar para as pessoas que estão entrando que aquilo é um processo, que aquilo funciona, que ela vai participar, que ela precisa aprender, que ela vai entender, que com calma ela vai entrando e entendendo aquele funcionamento. Então, esse é uma dificuldade bem constante e que a gente precisa estar sempre atento e adaptando para essas pessoas novas conseguirem entender esse método de trabalho e rapidamente conseguir contribuir para uma empresa e se adaptar com aquilo ali também. Mas esse é um desafio bem constante. Trimestralmente isso é feito, né? Que ajustes Sim. que foram necessários, assim, ou que ajustes que são necessários nesse processo? Normalmente a gente tem OKRs menores, mais fáceis de serem cumpridos, justamente para que pessoas novas que entram na empresa entendam a metodologia de forma mais rápida. Porque às vezes a gente coloca um OKR mais anual, um objetivo mais anual para que ele vai sendo complementado pelos outros objetivos, só que quem entra novo no meio desse processo não entende. Então a gente sempre cria objetivos trimestrais com o intuito de serem concluídos rapidamente para que a pessoa consiga se adaptar à metodologia de forma mais rápida. Há pouco eu conversei com um especialista do Sebrae, ele até comentava sobre a importância da clareza e da transparência na implementação dessa metodologia. Você concorda que isso até mudou radicalmente a forma de trabalhar, o engajamento aí da equipe? Mudou bastante, porque a clareza, quando a gente traz um objetivo mais macro, mais geral para o time, para depois eles começarem a trabalhar objetivos complementares, traz uma visão muito mais simples para o pessoal conseguir trabalhar e entender. Então, quando a gente traz, quero que o produto chegue em tal lugar. E aí o pessoal perguntou, mas por que vocês querem chegar lá?
A gente quer chegar lá por causa disso, disso, disso. Então, a gente vai atingir o mercado X, a gente vai atingir o mercado Y, e aí o time consegue entender onde queremos chegar, principalmente time de desenvolvimento, time de produto, que gosta de trabalhar com coisas muito técnicas e fazer muitas funcionalidades. E aí a gente não traz isso para dentro do OKR, mas a gente traz a visão geral, e aí o pessoal entende e consegue contribuir da melhor forma sem inventar uma funcionalidade que não precisa ser feito para o produto naquele ano, por exemplo. Há quanto tempo que você implantou OKR na empresa? Olha, eu acho que faz uns 3 anos, 3, 4 anos que a gente vem atuando com esse tipo de metodologia. E nesse período, muitas adaptações. Diversas adaptações. A gente já trabalhou com ele anual, a gente já trabalhou com ele semestral, a gente sempre trabalha com ele trimestral, mas a gente adapta a alguns períodos e alguns anos, alguns desafios diferentes. Então, normalmente a gente tem OKRs maiores, com uma visão mais de diretoria, mais macro, para trazer para a equipe de forma anual, e a gente compartilha com eles e deixa com que eles criem mais os OKRs trimestrais. Isso vai se alterando conforme o desempenho da empresa, o crescimento, por exemplo, às vezes exponencial, startups que crescem assim imediatamente de forma exponencial, isso acabou refletindo aí também, acaba mudando nesse aspecto conforme o desempenho da empresa? Muda bastante. Durante um trimestre, quando a gente percebe que um OKR não ficou adequado, que não andou como a gente pensou que andaria, a gente vai lá e corta ele, parte para outro no meio do trimestre mesmo, a gente já senta com o time, já conversa, isso aqui não andou, não fluiu. Então, o que a gente pode pensar de diferente? O pensamento aqui não foi legal, então as ações não surtiram o efeito esperado. Então, a gente já muda e já faz de novo, né? A ideia é errar rápido e consertar rápido, ir para um caminho novo rápido. Um dos pontos dessa metodologia são as métricas, né? Utilizar números para isso. Como é que foi essa receptividade da sua equipe em, sei lá, a partir de agora, fazer relatório disso, que teve determinada métrica, determinado número? Como é que foi isso? Para alguns times isso é bem complexo, né? O time de suporte é mais acostumado a trabalhar com métricas, porque tem quantidade de chamados, já existe essas métricas. Mas time de produto, principalmente, teve bastante dificuldade de se adaptar. E aí a gente movimentou internamente algumas pessoas. Então eu trouxe uma pessoa que estava no time de implantação, um gestor de projetos, para dentro do time de produto, que já está mais acostumado a lidar com essa parte de números e também explicar para que aqueles números servem. Então, essa movimentação de áreas, de pessoas que já têm um pouco desse conhecimento, também foi algo que a gente aprendeu durante o processo de implantação. Não adianta eu pegar um técnico, um arquiteto de software, um desenvolvedor, para coletar números. Ele não gosta de fazer isso, não é o papel dele. Então, eu trouxe um gestor para fazer esse papel e explicar para que aquilo serve. Então, isso, ao longo do tempo, também foi se adaptando e hoje a gente tem indicadores bem legais e o time entende para que isso serve. Bem, falando um pouquinho sobre alinhamento e foco, principalmente aí da sua equipe, como é que isso favoreceu para o alinhamento de todo o time? Todo mundo jogar no mesmo barco, está no mesmo barco, estamos aqui e precisamos lutar por esse objetivo que foi definido. Melhorou bastante, principalmente na defesa, né? O pessoal se defende muito, quero fazer isso aqui porque isso aqui é o melhor caminho. Então, às vezes o melhor caminho demora demais. E a gente não sabe se o melhor caminho é o que o cliente vai querer. Então, associado com os valores da nossa empresa, né, que é sucesso do cliente, é fazer soluções robustas e de fácil entendimento, a gente conseguiu trazer com os objetivos que o pessoal entendesse isso e trabalhasse melhor coisas pontuais e a gente fica num processo constante de validação. Então, isso trouxe um melhor engajamento do time e o entendimento de que vamos entregar pequenas partes, pequenas porções, vamos validar isso aqui, vamos melhorar isso aqui continuamente até que o produto se desenvolva, até que os times se desenvolvam mais e o time também amadureceu muito isso. Hoje eu tenho um time de produto que não precisa de muita gestão, por exemplo. É um time que se autogere. Há pouco eu conversei com um especialista do Sebrae e ele comentava um outro aspecto muito importante, que é para a gente atingir a alta performance, a gente precisa aprender a receber feedbacks, mesmo que muitas vezes eles sejam negativos.
Como você tem lidado isso com a sua equipe por aí? Como é que eles têm recebido também? Porque nem sempre vem só elogio, né? Exatamente, nem sempre vem só elogio. Então a gente trabalha bastante essa parte de feedbacks, a gente tem uma rotina de conversas semanais, one-on-ones, e também tipo, o desempenho de cada um do time. Então a gente conversa com o time junto para definir os objetivos, mas a gente também faz trabalhos individuais com cada analista, com cada analista de suporte, desenvolvimento, do marketing, para que eles evoluam e cada vez mais tenham autonomia de tomar as decisões. Então, a gente vai lançando desafios aos poucos para cada um do time, para que eles possam ir pegando esses desafios e resolvendo sozinho. Isso também foi um formato que a gente encontrou de compartilhar as responsabilidades de forma que aumentasse a autonomia do time. Você acredita que essa metodologia, ela auxilia na gestão de recurso e também de tempo? Auxilia bastante, principalmente de recursos, assim, porque a gente consegue entender onde a gente quer chegar. E aí a gente percebe, tipo, para chegar lá eu preciso fazer um monte de coisa. Eu vou conseguir chegar lá com o time que eu tenho, com os recursos que eu tenho? Às vezes não, então a gente volta, vamos replanejar. Então, vamos voltar para as pequenas entregas. Então, isso é o que mais a gente trabalha hoje. O que a metodologia nos trouxe foi essa reflexão. Onde eu quero chegar e o que eu consigo fazer com as pessoas que eu tenho, com o tempo que eu tenho disponível das pessoas. E aí, tipo assim, contribuir para uma evolução contínua. E qual que foi o papel do líder, nesse caso, na promoção dessa cultura de OKRs dentro da empresa? O líder toma um suador, né? De conversar com todo mundo. Então, a gente sempre fala assim, a gente passeia por dentro das áreas, são vários líderes, a gente conversa com todo mundo, mas o líder tem esse papel importante de saber se comunicar com todos, né? De, tipo, trazer essa cultura, de conseguir dedicar esforço para essa mudança de cultura. Porque é uma mudança na forma de pensar, realmente. E isso não é algo que muda do dia para a noite. Isso são meses, algo cultural. Às vezes, anos. É cultura mesmo. Então, tipo, é porque a gente precisa mostrar para as pessoas que aquilo ali vai ser benéfico para elas. E elas entendem o porquê, elas entendem os motivos e aí elas compram a ideia. Se elas não entendem o porquê aquilo ali está sendo feito, por que ela vai comprar a ideia? Então, e você percebe que ganhou de vez essa pessoa quando ela entendeu que alcançou aquele determinado objetivo que vocês tinham traçado juntos? Sim, eu percebo que quando eu ganhei o colaborador nessa metodologia, quando ele toma uma decisão pelo melhor caminho, sendo que o caminho às vezes é o mais rápido, tipo, é o mais prático de fazer, e não o melhor caminho que ele imaginou que demoraria muito mais tempo. Aí ele começou a entender a cultura, ele pensa de forma diferente. Falando um pouquinho sobre desempenho e avaliação, como é que são monitorados e avaliados os resultados dos OKRs aí na sua empresa? A gente faz reuniões quinzenais para acompanhamento, né, que é o check-in. A gente tentou fazer mensal, tentou fazer semanal, e aí a gente chegou no meio termo que é o quinzenal. O quinzenal funciona melhor para a gente consegue acompanhar os números dos KRs, então nossos KRs normalmente têm números para a gente conseguir entender se aquilo ali está evoluindo ou não. E aí, de forma trimestral, antes de acabar um trimestre, a gente já faz um fechamento dele para poder conversar com todas as áreas da empresa e já tenta planejar com o time algumas agendas para planejar o trimestre seguinte. Então, é dessa forma que a gente vai acompanhando. Já aconteceu em alguma dessas reuniões, por exemplo, passar pela cabeça, opa, estamos num desvio de rota, precisamos voltar para esse foco porque o nosso objetivo é aquele, não aquele outro. Já aconteceu várias vezes. Sempre acontece. É comum. Então, é comum. Isso faz parte da metodologia, né? Se não acontecer isso, tem alguma coisa errada. É muito difícil a gente ficar somente naquilo, né? Então, porque durante o trimestre acontece muita coisa. O mercado é muito dinâmico. E o mercado de cyber, por estar muito aquecido, ele está extremamente dinâmico. Então, tipo, toda hora vem uma demanda nova que a gente pensa, pô, a gente está no caminho certo nisso aqui.
será que não é melhor a gente mudar esse objetivo, trazer para um outro formato? Então, tipo, a cada 15 dias a gente repensa alguns OKRs, não. Esse segue, esse aqui vamos mudar. Então, tipo, nesse momento sempre tem alguma alteração. Vamos imaginar que o Maurício quisesse expandir um pouquinho mais a empresa, investir numa outra empresa. Você levaria em consideração se a empresa está seguindo uma metodologia de OKR, se isso seria importante para fechar negócio? Com certeza. Hoje, com certeza, quando eu olho para outras empresas e a gente acompanha, né, outras startups no mercado, durante os programas de startups que tem aqui em Joinville, a gente já fala para o pessoal, tipo, tá usando OKR? Ah, não estou usando ainda. Então, usa. Usa porque, tipo, tu vai trazer um objetivo muito mais claro na hora de apresentar um plano de investimento. Tu traz, ó, eu vou seguir aqui, aqueles objetivos ficam muito claros, muito fácil de ler. É uma leitura muito rápida daí, né? Ah, tá, então é isso aqui que eu quero trabalhar, eu vou investir nesse empreendimento. Bem, vamos passar umas dicas aí para os empreendedores que estão nos assistindo. O que você deixaria de dica valiosa das dores que ele vai enfrentar nesse percurso, mas também dos benefícios ao adotar essa metodologia? A dica inicial é a persistência, né? Então, porque a gente está mudando cultura, e a mudança de cultura, ela não é rápida. Então, persistir, eu acho que é a principal palavra. Porque ela vai trabalhando aos poucos, a gente vai vendo o resultado surgir aos poucos. O pessoal até fala, né, que nos primeiros 6 meses acontece muito rápido. E está todo mundo feliz. Aí chega no 3º trimestre, acontece tudo errado. Vou desistir disso aqui. Essa é a dor, tipo, que sempre vem. O 4º trimestre também, tudo errado. Não, isso aqui não funciona, nada dá certo. Então, não, vamos persistir, vamos insistir, vamos passar para o pessoal. Então, é um trabalho realmente de conscientização, de adequação constante, mas o resultado final disso, a partir do momento que isso está implantado, funcionando, e existe uma melhoria contínua, existe um processo de melhoria contínua em cima disso, a gente começa a trabalhar com times de alta performance. Então, os times começam a ter autonomia de decidir qual o melhor caminho seguir, independente de qual área, se é do marketing, vendas, se é da área de suporte, se é da área de desenvolvimento de produto, os times entendem que aquilo ali funciona e a gente começa a trazer os objetivos de forma mais macro para os times e os times desenvolvem os objetivos internamente de forma muito mais rápida. Você acredita que já chegou nessa etapa de um time de alta performance? Em algumas áreas, sim. Na área de produto, tem um time de alta performance já, então o time toma mais decisões sozinhos, a gente só vem para trazer o norte. Em outras áreas, a gente está nesse processo, justamente por quebras de cultura que são um pouquinho mais difíceis de acontecer. Então, no marketing a gente está fazendo, no suporte a gente está fazendo, mas inclusive as trocas de pessoas dentro dos times faz com que a gente pare um pouquinho, volte, escute as pessoas novas que estão entrando, explique novamente. Então, esse é um desafio que ele é constante mesmo, difícil de acontecer, e aí quando o time está mais coeso e já está em alta performance, quando entra uma pessoa nova, o próprio time orienta essa pessoa nova. Então, faz com que o papel do gestor, o papel dos líderes, seja trazer a informação de forma mais macro e clara. Então, é bem nesse processo. Quando um time todo é novo ou tem muitas trocas, a gente acaba tendo que estar junto com o time mais perto, para que a gente consiga fazer com que isso aconteça. Eu conversei com o Maurício da Costa Canto, CTO da Itflex Cibersegurança. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui no Inovação em Pauta. Eu que agradeço, ficou à disposição também para o pessoal procurar e tirar mais dúvidas. Excelente, dicas valiosas que a gente recebeu desse empreendedor aqui no programa. O Inovação em Pauta de hoje vai ficando por aqui. A você, obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.